Gente, eu estive exatamente um mês atrás, no dia 6, exatamente no dia 6 de março, eu estava entrando no Père Lachaise, em Paris. Todo mundo vai para Paris pensando em glamour, não é? É aquela viagem dos sonhos. Trabalhei a vida toda para ir a Paris. E eu já fui várias vezes, graças a Deus, nenhuma vez eu fui atrás de respeito aquelas pessoas que gostam do glamour, mas eu gosto da espiritualidade. E caminhar em Paris, vendo aquelas ruas por onde Kardec passou, por onde Kardec fez o que fez, descobrir coincidências que você não passa na sua cabeça que pudesse ter acontecido. Kardec funda um instituto quando ele volta de Verdun, ele funda um instituto em Paris, na mesma rua aonde fica a rua Leicêtre, aonde fica a igreja de São Vicente de Paulo, aquele que trabalhava com os pobres, aquele que foi colaborador no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando da indulgência. Então, você começa a descobrir coisas encantadoras. E dentro daquela ótica que eu falei para vocês, nós tivemos assim muitas situações curiosas nessa viagem, né? Nós chegamos no Palais Royal, visitamos o local onde Kardec lançou a primeira edição do Livro dos Espíritos. Depois nós fomos visitar a rua aonde Kardec, a Rua dos Mártires, número 8, a famosa Rua dos Mártires, número 8. Segundo andar. Por que segundo andar? Talvez ninguém nem saiba desse detalhe. Os prédios lá em Paris, como em Roma, não passam de 6, 7 andares. E a turma da geral, os comerciantes, moravam no primeiro andar. Como não existia elevador, era chique morar no segundo andar. Do terceiro em diante já era mais difícil de subir, e nos últimos ficavam os servos. Kardec morava exatamente onde a turma mais elitizada morava, no segundo andar, na Rua dos Mártires, número 8. Nós chegamos lá com o grupo um dia antes, e quando nós chegamos, que vimos o número 8, todo mundo se entusiasmou, estava fechada a porta, mas embaixo, curiosamente, tinha um restaurantezinho com as mesinhas na calçada. Reuniu-se um grupo e começou a botar as mãos naquela mesa, como se quisesse fazer a mesa girante, coisa de brasileiro. E juntou muita gente, porque a coisa formou assim uma espécie de curiosidade. O povo ia chegando e ia vendo aquele povo, vai, fotografava e fazendo assim com as mãos na mesa. Aí alguém perguntou assim, disse: o que é? O que houve? Aí disse: não, aqui é a casa de Kardec. Alguém respondeu, né? Aí a pessoa perguntou: Kardec? Quem era Kardec? Era algum artista? Porque as pessoas em Paris não conhecem Allan Kardec. Eu achei isso muito curioso. Mas, analisando aquele sistema que nós falamos de manhã na primeira parte, aliás, de manhã não, agora à tarde na primeira parte, com relação às reuniões do espaço, eu encontrei algumas reuniões curiosas, falando de Francisco de Assis, do século XIII, falando em Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e uma reunião que eu achei muito importante de trazer para vocês terem uma ideia de quem é Allan Kardec como espírito, o que ele representa para a gente. Uma obra de Chico Xavier chamada Cartas e Crônicas, no capítulo 28, eu trouxe algumas coisas para a gente ouvir aqui e refletir com vocês. Foi feita uma reunião no espaço, mais uma vez, para a chegada de Allan Kardec no planeta. Napoleão Bonaparte já estava no poder, ainda não era coroado imperador, mas ele já estava no poder, só que a reunião que foi feita no espaço envolvia uma série de pessoas famosas, de espíritos famosos, entre encarnados e desencarnados.
E Chico nos narra através de Humberto de Campos nos narra através do Chico, dizendo assim: logo após o Brumário, novembro de 1799, portanto, um ano antes do século XVI, né? Que era 1500, já era 1800, aliás, século XIX. 1799 seria o último ano do século XVIII, não é isso? Quando Napoleão o fizera o primeiro cônsul da República Francesa, reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799, no coração da latinidade, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes, para marcarem a entrada significativa do novo século, que era o penúltimo dia do século XVIII. Antigas personalidades da Roma imperial, pontífices guerreiros das Galhas, figuras notáveis da Espanha, ali se congregavam à espera do expressivo acontecimento. Legiões dos Césares, com os seus estandartes, falange de batalhadores do mundo gaulês e grupos de pioneiros da Revolução Hispânica, associados a múltiplos representantes das Américas, guardavam linha simbólica de posição de destaque. Estava se formando uma reunião para se preparar a vinda de Kardec ao planeta. É uma reunião que vocês olhem, no deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com a refulgência de suas almas, achavam-se ali. Só para vocês terem uma ideia, o grupo de pessoas: Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes de São Clemente de Alexandria, Hipócrates, Agostinho, Fenelon, Jordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, Spinoza, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascoal, Swedenborg, aquele famoso dos Estados Unidos, e Dante Alighieri, para mencionar apenas alguns heróis e paladinos da renovação terrestre. E em planos menos brilhantes encontravam-se no recinto maravilhoso trabalhadores de ordens inferiores, incluindo muitos dos ilustres guilhotinados da Revolução, quais Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre, Danton, Madame Roland, André Chenier, Bailly, Camille Desmoulins e grande vulto, como à frente de todo esse grupo vinha Napoleão Bonaparte, encarnado, porém desdobrado em espírito, que centralizou o interesse de todos os circundantes. Vê-lo ali, todo mundo chamou a atenção. Era bem o grande curso, com seus trajes habituais e com seu chapéu característico, recebido por diversas figuras da Roma antiga, que se apressavam em oferecer-lhes apoio e auxílio. O vencedor de Rivoli ocupou radiosa poltrona que de antemão lhe fora preparada. Entre aqueles que o seguiram na singular excursão encontravam respeitáveis autoridades reencarnadas no planeta, como Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, Goethe, João d'Arc, Pestalozzi e Pio VII, que foi exatamente o que foi depois coroar Napoleão, né? Além de muitos outros campeões da prosperidade e da independência do mundo. Dentre todos os, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. Tiara rutilante brilhava-lhe na cabeça, como aureolar-lhe de bênção, o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra guardava um cetro dourado, a recamar-se de sublimes cintilações. O celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu de pronto e procurava abraçá-lo, quando o céu pareceu abrir-se diante de todos, em uma voz enérgica e doce, forte como a ventania e veludosa como a ignorada melodia de fonte, exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo: irmão amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Eis aqui
diante de ti, à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. Essa entidade maravilhosa, cintilante, que me parece ser o Espírito da Verdade na reunião, está apresentando a Napoleão nada mais, nada menos do que Allan Kardec. César ontem e hoje orientador, rende o culto da tua veneração ante o Pontífice de Luz. Pede a ele para reverenciar Kardec. Renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. Preparava-se a chegada do Espiritismo no século XIX. Há 57 anos depois. Isso era para a chegada primeiro do nosso grande codificador. Não acredite que as vitórias das quais fosse investida para o consulado devam ser atribuídas exclusivamente ao teu gênio militar e político. A vontade do Senhor expressa-se numa circunstância da vida. Unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio. Recorre à oração e à humildade para não fracassares. Não te fascines pela vaidade que buscará coroar-te a fronte. Lembra-te de que o sofrimento do povo francês perseguido pelos flagelos da guerra civil é o preço da liberdade humana que deve defender até o sacrifício. Não te macules com a escravidão dos povos fracos e oprimidos, e nem lameis os teus compromissos com o exclusivismo e com a vingança. Confiamos, pois, ao teu espírito valoroso a governança política dos novos eventos e que o Senhor te abençoe. Cantos de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX, enquanto o Espírito da Verdade, seguido por várias cortes resplandecentes, voltava para o alto, inesquecível assembleia se dissolvia. O apóstolo seria Allan Kardec, que sustentando Napoleão nos braços, aconchegou de encontro ao peito e acompanhou bondosamente até religá-lo o corpo de carne no próprio leito. Foi levar Napoleão no próprio quarto dele, na cama dele, nos braços, para ele selarem, de certa forma, o futuro da doutrina na França. Em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renasceria no abençoado lar de Lyon, mas o primeiro cônsul da República Francesa, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec e de seus cooperadores que retomavam, pouco a pouco, a integração com a carne, confiante e otimista, engalanou-se com a púrpura do mando, embriagado de poder, proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804, ordenando ao Papa Pio VII que viesse coroá-lo na Catedral de Notre-Dame, lá em Paris. Imperador Napoleão. Napoleão, contudo, convertendo celestes concessões em aventuras sanguinolentas, foi apressadamente situado por determinação do alto da solidão curativa de Santa Helena, onde esperou a morte, enquanto que Allan Kardec, apagando a própria grandeza na humildade de um mestre-escola, muitas vezes atormentado e desiludido como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Observe a frase de Humberto de Campos: apresente aquela situação, Kardec, que também, como qualquer pessoa de destaque, teve dificuldades, se humilhou, mas não fracassou.
E a gente observa que quando eu estive em Paris, na França, fui para Lyon. Eu gosto de ir no lugar onde a pessoa, onde começou tudo. Lyon, não é? E na praça de Lyon, na cidade, visitamos inclusive a estátua de Antoine de Saint-Exupéry, que é conterrâneo também de Allan Kardec, nasceu em Lyon. E ali mais ao sul, mais ao norte da França, fica a Suíça, onde Kardec com 12 anos foi para estudar com Pestalozzi, um protestante, mas era um protestante racional, um grande mestre que amparou Allan Kardec, ensinou o comportamento e o respeito pelas diferenças e não concordava com muita coisa da Igreja Católica, e por isso que se diz que Kardec também teria sido, segundo alguns estudos de Canuto de Abreu, João Hus, né, que também foi influenciado no século XIV por John Wycliffe, lá na Inglaterra, né, e que os dois tinham um pensamento muito semelhante, que foram precursores do protestantismo e que depois foram também combatedores do mesmo processo de Lutero, da mesma forma de Lutero. Eles são considerados precursores do protestantismo, porque Lutero continuou, de certa forma, o trabalho dele. E há uma história que não é muito bem, eu dei uma pesquisada, não fiquei muito seguro, mas o Jean Hus foi queimado em praça pública no ano 1414, se eu não me engano, né, como mostra 1415. Eu vi isso em Canuto de Abreu. E ele foi queimado em Constança em 1415, mas diz que na hora que ele era de Praga, reitor da Universidade de Praga, e foi perseguido e queimado em praça, mas ele disse: vocês estão queimando o ganso, mas ele vai voltar. E observe que ele foi queimado com as suas obras, e Kardec teve também Quando eu estive na Espanha, no Congresso da Espanha, eu vi um quadro lá que fiquei assim extasiado, porque da mesma forma que fizeram o livro de Kardec, como João Hus ser queimado em praça pública, na entrada do Congresso de Valência, na Espanha, tinha um cartaz igual àquela pilha de livros que foi queimada no alto de Barcelona, só que era uma pilha de livros de francês, de Allan Kardec e em espanhol, para distribuir gratuito com todo mundo. Eu digo, meu Deus, a Espanha finalmente se redimiu perante Allan Kardec e sua doutrina. Mas eu comecei a analisar a situação de Allan Kardec, que a gente conhece pouco. Esse homem foi tão importante em Paris, porque a gente vai começando, que ele teve que trocar de nome, porque ele era pedagogo, cientista, professor, matemático. Diz que ele foi quase médico. Há quem defenda que ele tenha sido médico, mas não há nada provado disso. Mas eu queria dizer para vocês que aonde eu passei, eu tenho um pouco de sensibilidade mediúnica, e eu tenho, às vezes, eu não gosto muito de dizer, mas eu volto em determinados lugares que eu vou pesquisando, eu volto no tempo. Eu vejo coisas assim impressionantes. E todos vocês sabem o quanto eu sou ecumênico. Aprendi isso com Kardec, viu, pessoal? O Allan Kardec foi quem me fez, eu, católico, apostólico, romano, furado na venta, meio até radical. Eu era muito ortodoxo. Eu acho que eu era mais ortodoxo como católico do que Álvaro como judeu, que eu era muito, muito forte. E quando eu comecei com as minhas dificuldades, que eu fui ler o Evangelho segundo o Espiritismo,
E quando Kardec diz que a doutrina espírita é o campo onde todas as crenças podem se encontrarem, eu achei aquilo uma coisa muito forte, muito forte. E aquilo me chamou muita atenção. Eu sou espírita por causa de Jesus, Marcos 9:38, e por causa da coerência de Allan Kardec, porque em nenhum momento eu me senti convidado para ser espírita. Eu abracei o espiritismo naturalmente, como uma coisa que se encaixa. E aconteceu um fato curioso em Paris, em Lyon. Eu almocei no restaurante, um grupo lá, e quando terminei, fui para o banheiro, aquela fila antes de pegar o trem, que a gente vai de trem de Paris até lá. Quando eu estava na fila do banheiro, já tinha terminado de almoçar e tudo, o restaurante já estava praticamente vazio, que eu bati a mão no meu bolso, cadê minha carteira? Com cartão de crédito, com documento, com um pouco de euro que eu tinha. E eu digo, pelo amor de Deus, voltei incontinente. Quando eu cheguei na mesa, aonde eu tinha almoçado, nem o garçom tinha visto a carteira, estava no mesmo lugar. E ali passou gente, eu tenho certeza. Eu até brinquei, eu disse, Kardec guardou minha carteira, porque não tinha outro jeito de explicar. Sinceramente, pessoal, porque um restaurante é uma coisa pública, né? Não tinha, e nem o garçom vê. E eu me lembrar na hora exata, porque eu cheguei no banheiro lá, no banheiro que tinha uma fila grande. Eu já estava chegando na porta, eu fiquei um tempo conversando com o pessoal, conversei, eu já acho que uns 10 ou 15 minutos, e achei minha carteira. E na volta, um companheiro de viagem foi roubado em 800 euros dentro do trem. Mas em Lyon, ninguém carregou nada de ninguém. Fui lá na rua La Salle, onde ele nasceu, observei toda a casa onde ele nasceu, foi destruída, hoje não tem mais. Ô Fernando, você não vai passar nem na porta do umbral, fique tranquilo. Valeu, querido, valeu. Aí depois eu comecei a analisar. Eu fui, acho que 4 vezes, visitar o Père Lachaise. E eu tinha vontade, porque a mediunidade é uma coisa que você não manda nela, mas eu tinha vontade de ver qualquer notícia de Kardec por ali. Estávamos com um grupo que tinha uma senhora conosco, Ângela, do Rio de Janeiro, e ela disse assim, eu vou comprar flores para levar para o túmulo de Kardec. Aí o guia disse, não dá tempo de comprar flores, não. Dessa vez, agora no mês passado, Fernanda, ou Selma, que viaja muito com a gente, ela arranjou umas plantas e levou a planta mesmo lá para o túmulo de Kardec. Não esperou comprar flores, já foi direto para lá. Quando nós chegamos, a primeira vez que eu cheguei no túmulo de Kardec, tinha tanta flor. Olha, era enfeitado, é o túmulo mais bem enfeitado do Père Lachaise. E uma senhora, quando eu fui chegando, veja bem, eu me lembrei de você, uma senhora árabe estava com o véu, cobrindo o busto de Kardec, com o véu, e botando a cabeça dela debaixo do busto, junto com o véu, ficou ela, rosto, com o busto de Allan Kardec, debaixo do véu. Minha esposa, que é muito, muito curiosa, não fala nenhum idioma e se comunica por todos, ela chegou junto daquela senhora na condição dela, né? E a gente sabe como Emmanuel fala em A Caminho da Luz, que Maomé faliu, né? Na sua promessa, ele veio para trazer o cristianismo para os muçulmanos e faliu. Napoleão também faliu, a gente está vendo aí na história, o que mostra que o espírito nem pode estar pronto,
Mas às vezes o livre-arbítrio e a vaidade leva ele a fracassar. Daí porque eu fiquei mais ainda fã de Kardec. Mas voltando, a minha esposa chegou assim e disse: és muçulmana? Para a mulher. Ela olhou assim e disse: sim. Ela perguntou: que fazes? Porque ela estava reverenciando o busto de Allan Kardec. Aí o nosso guia veio chegando e eu chamei aquela mulher para conversar com ela. Ela disse: eu estou agradecendo a ele. Ele é meu amigo. Todas as flores amarelas que tem aqui no túmulo dele, sou eu que boto todos os dias. Eu levei a minha filha a vários médicos aqui em Paris. Ela tem uma doença incurável, ninguém curava ela. Ele me apareceu e curou minha filha. Eu me arrepiei todinho na hora. Olha como a espiritualidade não tem fronteiras. Eu me lembrei exatamente de lá do Mississippi, que tem lá naquela cidade que tem no deserto, é Beit Shean, né? Beit Shean, lá no deserto da Negev. Tem uma cratera lá, que chama Cratera Ramon, com 45 metros de diâmetro, 45 quilômetros de diâmetro no deserto. A cratera, a gente vem de Eilat, sobe pelo deserto do Negev e passa lá. E ela tem uma altura de 100 metros. Eu não sei, aqui deve ter sido um meteoro dentro do deserto, caiu ali, né? E lá em cima tem um observatório, o observatório chama Yan Ramon, que foi o único astronauta judeu que foi ao espaço, até hoje, na Apolo 13. E não voltou, porque a Apolo 13 teve aquele acidente, mas ele deixou uma frase que eu me lembrei dela no Père Lachaise, no túmulo de Kardec. Ele disse assim, lá de cima, ele disse: a terra à vista daqui é linda e nela não tem fronteiras. A gente não vê fronteiras, quer dizer, só o fato de a gente subir um pouco, não é espiritualmente, é fisicamente. Só o fato de você subir um pouco fisicamente, você já tem uma visão das coisas harmoniosa, você já se eleva. Imagina um espírito do quilate de Allan Kardec, que foi feita uma reunião no mundo espiritual, não só para recebê-lo e declarar que ele viria ao planeta Terra, e ali ele traria uma missão para mudar o planeta. E esse homem, hoje em Paris, é desconhecido, mas o amor dele não tem fronteira pela humanidade. Curou a filha de uma muçulmana, que para muitos é uma coisa que não tem nem razão de ser, porque para Deus não há acepção de pessoas, como diz o profeta Isaías. Para Deus é a necessidade que conta, e foi exatamente o que ele fez. Vi no túmulo de Kardec um jovem com 12 anos de idade, ajoelhado, rezando e chorando, reverenciando Allan Kardec. E você vê na história dele, quando ele vai receber o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele estava no interior da França, afastou-se de Paris e começou a trabalhar nessa obra. Disse que nem a esposa dele sabia que ele estava fazendo aquele trabalho, nem a Amélie, ele disse o que estava fazendo, nem se afastou e foi para o interior de Paris para planejar e preparar o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele manda uma mensagem para o médium dele em Paris, com algumas perguntas. E sempre na sua lucidez ele pergunta assim, a primeira pergunta dele: que pensais? Para o Espírito São Luís, que era esse médium, era quem recebia. Ele faz a pergunta a São Luís: que pensais da obra que eu estou preparando? Olha Kardec como era. Não deu nome, não disse o que era que eu estava fazendo,
porque ele era firme nos seus propósitos, ele queria seriedade no trabalho. O que pensais da obra que eu estou preparando? O Espírito São Luís respondeu: esta obra fará com que a Terra deixe de gravitar entre os planetas das trevas. Aí ele faz outra pergunta: que pensará o clero? Porque a obra era sobre o Evangelho. Heresias dirão, mas vai em frente. Outra pergunta de Kardec, que eu achei muito humilde: eu estou à altura de tamanha obra? Ele não se considerava, na sua humildade, à altura de preparar uma obra como o Evangelho segundo o Espiritismo. E a resposta do Espírito São Luís, que agora eu me lembro às vezes das brincadeiras que eu e Álvaro tiramos com Elahá, que Elahá disse que não é médium, mas ele psicografa e recebe uma mensagem que é de arrepiar. Não, eu não sinto nada. Não. Eu digo, Kardec também dizia que eu não sentia nada, que eu não era médium. Aí o Espírito São Luís diz para ele assim, quando ele pergunta: que pensais da obra? Não, eu estou à altura de tamanha obra. O Espírito São Luís diz para ele: vai em frente, tu tens a fé dos que transportam montanhas. Tu nunca sabes quando é tu que fala ou o Espírito da verdade que fala por ti. E é porque ele dizia que não era médium. Nós espíritas, eu acho que muitos nós somos ingratos com Kardec. Tem uns que estão boatando que ele está ultrapassado, que a obra tem que ser revisada. E eu digo, quem está ultrapassado, eu penso, eu não vou brigar com ninguém, que eu estou à altura também, agora eu faço com Kardec, imito nisso, não estou à altura de criticar ninguém, não tenho autoridade para isso, mas eu posso pensar que quem pensa assim é que está ultrapassado, porque esse realmente foi o bom senso encarnado, foi um homem que trouxe uma obra, e queira ou não queira a humanidade, quando o homem deixar de ser materialista, a única saída para ele é a doutrina espírita, porque não foi fácil para mim ser espírita, e eu não conheço ex-espírita. Se for espírita, não deixa de ser nunca mais. E se disse já fui, é porque nunca foi, porque o espiritismo passou por ele, mas ele não foi tocado pela doutrina. É uma doutrina que tem raízes com informações dessa natureza, porque infelizmente a ciência, a academia ainda não aceita a psicografia. Mas você vê Emmanuel, Humberto de Campos, o próprio Jesus no Evangelho, quando ele estava com Deus antes da criação do mundo, é uma testificação do nosso governador do planeta, e que escolheu a maioria do que ele escolheu para a obra que ele trouxe para o planeta que ele governa. Todos venceram, todos. Kardec foi um herói, porque veja bem, no meio da França, ele se auto-anulou, ele só aceitou o espiritismo pela coerência que ele tinha. Ele era uma pessoa tão coerente que ele não precisa dizer não a ele mesmo. Quando Mesmer vem falar com ele sobre magnetismo, quando vem falar sobre as mesas respondem. Você precisa ir lá, ele não deu nem atenção, não deu a mínima. No dia que você me provar que mesa é capaz de pensar e sentir, aí eu vou acreditar no que você está dizendo. E desprezou o amigo, e passou um tempo, até que teve um outro convite que ele não resistiu. Aí ele foi observar, ele não foi se divertir, que era brincadeira de Paris na época, ele foi observar que alguma coisa tinha que estar por trás dele, alguém podia estar fazendo uma mágica, algo para enganar o povo, e podia ser um gesto de enganar o povo, ou podia ser alguma coisa verdadeira, como a gente quando vai a um espetáculo de pirotecnia, a gente não sabe o que acontece por trás. A gente acha bonito quando aparece no final, feliz ano novo, oh que coisa linda, mas como é que aquilo foi feito? A gente nunca pergunta.
E Kardec ia no cerne da questão. Então ele foi observar. E aí ele, epa, tem alguma coisa aí que não está batendo. Mesa não tem cérebro, não tem sentimento. Como é que está respondendo? Não é a mesa, é alguém por trás da mesa. Aí é que veio o estalo e da seriedade que ele era. E de 1857 ele lançou, e foi em 1054, 1855. Esse homem lutou contra os costumes da época, pedagogia, ele era professor, ele foi perdendo as coisas, mas não foi perdendo a ética, a moral e a força. Trabalhou até o último momento da sua vida. Eu visitei lá o local onde ele ia se mudar. Estava pronto, ele se mudar no dia seguinte. Ele trabalhava sem parar. Uma pessoa que de 57 a 69, praticamente 57, 60, 12 anos, né? Como é que em 12 anos se preparam 5 obras, como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né? O Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênese? Como é? Não entendi. Sim, 2 anos, né? Em 2 anos. E outra coisa, ele era inquieto. Ele não aceitava uma obra sem ele estar revisando, aumentando, parando, acrescentando coisas. Por isso que eu aproveito para dizer que eu não acredito que a Gênese tenha sido alterada. Esse é um ponto de vista meu. Por vários motivos. Por vários motivos. Primeiro, a mulher dele era escritora, sabia todo o processo de edição de livro, como era, e não ia permitir. Esse é o primeiro ponto. E tem uma mensagem que está lá na revista de 1868, julho, o Espírito São Luís dizendo a ele: faz logo as alterações que tu estás fazendo na Gênese, porque o tempo urge. Era o julho, ele ia em março do ano seguinte desencarnar. Outra coisa que também, eu sou um espírita, não sou fanático. Nisso aí eu admiro Kardec. Ninguém passa papa na minha boca nesse ponto, não. Não é que eu seja contra qualquer coisa, não. Eu verifico, eu olho, eu vejo se tem coerência, lógica, razão e bom senso, como ele ensinou para a gente. Tá certo? Como é que Kardec permitiria no mundo espiritual que isso acontecesse? Primeiro ponto. Chico Xavier, aqui em plena psicografia, não recebeu nada a respeito. Não tem uma linha. Se eu for acreditar, aí é questão pessoal. Você que alguém acredita, eu respeito. Mas se eu acreditar que a gente foi alterada e a espiritualidade não tomou nenhuma providência, eu não vou acreditar no espiritismo. É a minha visão. Porque eu sou pesquisador, eu sei o que é isso. Eu trabalho com isso também e descobri até que a primeira edição do Livro dos Espíritos foi pago com o dinheiro do bolso dele, como foi a primeira obra que eu lancei, com o meu. Então, quem trabalha, quem é escritor, está aí Jorge, está aí Álvaro, a gente está lançando o primeiro livro. Quantas vezes a gente revisa, acrescenta, muda, ajeita isso, ajeita aquilo. Kardec não sossegava. A gente se esquece que a primeira obra, a primeira edição do Livro dos Espíritos tinha 500 e poucas questões. Chegou a 1019. O Evangelho segundo o Espiritismo chamava-se Imitação do Evangelho. Até a terceira edição foi que saiu a edição completa, como Evangelho segundo o Espiritismo, e assim sucessivamente. Então, pessoal, esse homem é digno de ser respeitado, e que a qualquer um de nós tem que primeiro ter preocupação em seguir os seus conceitos, porque Kardec não era só um codificador da doutrina, ele era um cientista, ele era um teólogo,
Ele dizia que não era médio, era um grande médio. Ele dizia que não era teólogo, mas veja que na Gênesis ele se revela como um grande escritor, porque a Gênesis não tem mensagem de espírito, não. As 4 primeiras obras têm comunicações de espírito. A quinta é Kardec. E é Kardec deixando a ciência nas suas raízes, está ali. É uma obra maravilhosa. Naquela época ele já teve coragem de dizer que a Bíblia não é mais o livro, a arca, onde quem pôr o dedo vai ter o risco de ser fulminado. A quem cabe o direito de interpretar as Escrituras? Aos homens, que quase os teólogos, que quase sempre se equivocam. Eu acho que ele já estava achando que estava perto de mim mesmo, para se queimar, já disse o que eu tinha que dizer, porque é muita coragem, na época de Inquisição, que ele lançou o primeiro livro na época de Inquisição. Então nós devemos muito a esse homem. Eu achei a colocação desse tema para encerrar esse grupo nosso aí, o Álvaro e o Elahá. Agradecer a você, Fernando, pela disposição, que mais uma vez eu até me emociono quando eu me lembro. Esse local viu muitas vezes a mim e a Cajazeiras, trabalhamos juntos, era um ping-pong, ele subia, eu descia, ele subia, não era assim, nós dois? E eu acabei me ligando tanto a esse trabalho, que eu acho que hoje a gente está recebendo um presente do próprio Cajazeira, do Aldo, que é a cara dele, vocês todos, né, Regiane, a família como um todo. E agradeço demais a oportunidade de você ter unido num tema tão bom, que a gente vai levando já 4 anos desenvolvendo, para trazer exatamente para esse encontro uma atualidade inquestionável. Porque primeira, segunda e terceira revelação nunca se acabaram. A primeira serve para milhões, a segunda serve para bilhões e a terceira vai servir para o planeta inteiro, porque o projeto não é de A, B, C, não, é de Jesus, e ele fez para a gente ser liberto, e só escolheu gente com capacidade, que no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem dizendo que nenhum exército escolhe um general que não seja capacitado para suas tropas, e Kardec o foi. Podia não ter sido ele, porque o Espírito da Verdade disse: se não for você, vai ser outro, porque a doutrina virá com os homens, seus homens, apesar dos homens. Mas o mérito dele é que foi ele não se deu por vencido, na humildade, na perseverança e num gesto de amor e exemplo para todos nós, que deixou uma doutrina libertadora. Faz pena, eu lamento, que os homens ainda estão muito letárgicos em entender a doutrina espírita, mesmo que seja só como ciência, ou como reforma moral, porque o Evangelho já está tão disseminado aí por outras religiões, mas uma doutrina encaixadinha como a nossa, nós temos que ter por ela zelo. E zelar pelo Espiritismo não é ser fanático, é cumprir o que está lá, é somar sempre, dividir jamais, amparar, não acusar, auxiliar, não criticar, como diz André Luiz. Eu volto para Paraíba, já com saudade de vocês, mas contando com vocês na terça-feira aí, assistindo aí o Álvaro e o Elahá, porque nós vamos continuar com esse tema ainda. Terça-feira começaremos o estudo do 5º livro, o Deuteronômio, ou Segunda Lei, que é o Devarim, que é o nome hebraico dessa obra. Então, muitíssimo obrigado para vocês. Perdoe-me se eu fugir em alguma coisa, mas até uma próxima oportunidade. Valeu.